Olá, bom, estamos de volta novamente, gravando o nosso vídeo de hoje para a Guia dos Perplexos, nosso canal do YouTube. Vamos continuar a aula passada. Fiquei feliz por ter conseguido provar a mim mesmo, a partir do momento em que eu vi a chave na maçonaria. E aí o que mais tinha foi chave. Aqui bem pequenininho, tá vendo? No painel de aprendiz. E quando eu recebi os 3 painéis aprendiz, companheiro e mestre, aí tinha essa chave, a explicação detalhada da chave, o que era a chave. E eu pude, assim, detalhadamente ver como o Dr. Lessa tinha sido enganado, a palavra certa é essa, enganado, como ele tinha se enganado e quanto tempo ele tinha perdido por ter se formado como um freudiano e continuar querendo se manter dentro do freudismo. Logo o freudismo perdeu toda a sua a importância. E estou procurando aqui mais chaves, viu? Porque o que mais tem aqui é chaves. E eu quero mostrar a vocês que aquela chave do meu sonho foi tudo de bom. E eu estava absolutamente certo quando eu disse ao Dr. Lessa, essa chave não significa um pênis e essa fechadura não significa uma vagina. Eu estou sexualmente satisfeito, eu tenho 26 anos, com 1,80 m de altura, com essa voz que Deus me deu, graças a Deus, né? Olhos verdes, tinha todos os cabelos da minha cabeça na época, então aquele corpo que foi malhado na academia de Eurípides, em Aracaju, graças à bondade do meu irmão de criação, Antônio, filho da minha mãezinha, né, e do meu paizinho de criação, que Enalva, né, Dona Enalva, mãezinha, maninha, que eu chamava ela, Mãinha Enalva, e ela, tão bondosamente, eles eram ricos e começaram a me pedir para ajudar o Antônio, que era o meu irmão de criação, muito tímido, a vencer a timidez, e eu aí comecei a ter tudo que uma pessoa rica teria, porque ele era muito tímido, ele não fazia nada sozinho, ele tinha um medo não sei de quê. Ele era extremamente inseguro e eu absolutamente seguro. Então, o que acontece? Ela dizia, vai com o Antônio no Eurípides. Lá ia eu com o Antônio no Eurípides para me matricular por um salário mínimo mensal. Eu ganhava no Banco da Lavoura de Minas Gerais meio salário mínimo, porque eu era ainda de menor, não tinha atingido 18 anos. E então, olha aqui, tá vendo? Nesse brasão, a chave, ó, o delta, a chave. O que mais teremos aqui na maçonaria são chaves. E o escudo pontifício, que eu não peguei para mostrar a vocês, né? Mas que tem as chaves do reino do céu, né? Jesus diz a Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu. E então, o escudo pontifício é a mitra, a tiara papal, a coroa tríplice, a tríplice coroa e mais 2 chaves entrecruzadas. Então, cada vez eu sentia mais pena do Dr. Lessa, meu grande amigo, meu grande instrutor. Aprendi muito com ele, porque ele sendo freudiano, eu sendo junguiano, mas
nós estabelecemos um contato que não era de paciente e médico, era um contato de amigos, e o que é que eu fazia? A gente tinha um tipo de competição, quer dizer, nós estabelecemos um tipo de competição. Ele tentava fazer minha psicanálise, durou um ano, né, usando os postulados de Freud, e o freudismo caiu e se desmoralizou, e eu usando o sistema de Jung, e a cada vez mais me colocando acima das concepções dele, né? Então, não digo que fiquei com pena, porque não ele era assim, foi formado no freudismo. Ainda hoje, Jung sofre certas restrições na academia, ou seja, se você for fazer uma faculdade de psicologia, você vai ver que Jung não recebe o devido respeito, enquanto que Freud é o cara, mas não durou muito tempo isso. Quer dizer, as faculdades teimam em manter essa posição de Freud, como se ele fosse o papa da psicanálise. Na verdade, temos de confessar, temos que admitir que ele foi genial ao criar essa ciência que continua e se progrediu muito e se tornou, na verdade, algo extremamente importante, a psicanálise. Aqui, olha aqui, era esse que eu queria encontrar e finalmente encontrei. Olha que maravilha, duas chaves, uma que abre e uma que fecha, como no escudo pontifício. A única diferença é que no escudo pontifício aqui em cima tem a tiara, tríplice tiara, a coroa tríplice do Papa, né? É o símbolo do Vaticano. Essas foram as chaves com as quais eu sonhei. Eu, aliás, só sonhei com uma, ainda faltava encontrar a segunda. A mesma coisa que os dois bastões do mago. Lembra? Os dois bastões na última carta. Um que abre, outro que fecha, um que move, outro que para. Então, era a mesma coisa, o mesmo simbolismo. E eu achei, assim, de uma grandeza enorme, o meu queridíssimo psicanalista, e não sei onde ele está, perdemos contato, né? Era em Copacabana, a sala dele de psicanálise, mas era estas as chaves. Eu estava com uma na mão, ainda faltava outra, porque com uma você abre, com outra você fecha. Do mesmo jeito que aquelas duas varas na mão do hermafrodita, com uma você move, com outra você para. Então eu tinha razão. O doutor Lessa, infelizmente, dando aquele valor todo ao freudismo, ele terminou embarcando numa furada. Freud não demorou muito, o freudismo, né? Veja bem, não demorou muito, se desmoralizou. Eu li, esse é o volume 20, né, da coleção, eu acho que eram 22 volumes, que eu recebi toda completa, e eu li e percebi todas as besteiras que ele falava, mas aprendi, né, o método dele. Quer dizer, foi com ele, não posso. São 24 volumes, olha aqui a listagem dos volumes. Então, recebi de presente de um senhor que estava doente e saiu da tipografia onde ele trabalhava, e aí me deu os 24 volumes de Sigmund Freud. Aqui é um estudo autobiográfico, inibições, sintomas de ansiedade, a questão da análise leiga, que era o meu caso. Eu não podia ser psicanalista porque era leigo naquela época no Brasil, só os médicos podiam. Hoje, bastaria eu levar o meu diploma até uma universidade
de psicologia que tivesse a cadeira de psicanálise e levava meu diploma, e com o diploma, quer dizer, você não faz vestibular para psicanálise, você mostra o diploma e pronto. É como no Parque Lage, levei meu diploma, mostrei e fui inscrito no curso de História da Arte. Enquanto isso, Jung crescia. Enquanto isso, Jung crescia, mas as restrições contra ele são muito grandes, porque ele se encantou com a religiosidade do homem, a espiritualidade. Olha, Carl Gustav Jung, Psicologia e Religião Oriental. Ele aqui estuda as relações da religião oriental, das religiões orientais, com a psicologia. Aí vai ao hinduísmo, ao panteão hindu, a mãe Uma e aquelas coisas todas. E aqui, resposta a Jó. Jó, aquele célebre personagem da Bíblia que pergunta por que ele, sendo temente a Deus e justo, sofre tanto. Veja o interesse dele pelo místico, pelo misterioso. O símbolo da transformação na missa, a transubstanciação. Pronto. Jung tinha destruído praticamente Freud. E aí, animado por ele, vieram outros. O mais famoso de todos esses outros é Adler. Eu tenho aqui um recorte de jornal. Um judeu, como Freud, que discordou de Freud. Aqui está Adler. Aqui está a fotografia dele jovem. E na última folha, aqui está ele com a esposa. Então, como Freud e outros cientistas, Adler foi uma vítima da tirania nazista, porque ele era judeu. Mas o que importa para nós não é isso. O que importa para nós é Adler e sua reação contra Freud. Quer dizer, Jung encontrou várias pessoas, Karen Horney, Erich Fromm, Adler e ele próprio. Então, cada um discordando do freudismo, que afirmava que a força maior do psiquismo humano é o sexo. E isso fez o Dr. Lessa errar e dizer que a chave na minha mão era o pênis e a fechadura onde eu introduzia a chave era uma vagina. Já Adler dizia que a preocupação maior do inconsciente, a força que move, né, tudo no inconsciente, é a inserção do homem no seu meio social. Olha que visão diferente. Quer dizer, o que eu mais quero é ser aceito socialmente. O homem, quando ele se descobre como pessoa, ele então vai querer ser aceito socialmente e vai fazer tudo para, vamos dizer assim, para vender a sua imagem, não é? É um das personalidades no curso de alquimia. Adler, a teoria de Adler relegava a libido à terra de ninguém. Podem ler aí, ó, com prazer. A teoria de Adler relegava a libido, principal força de Freud, segundo ele, à terra de ninguém. Não existia isso. O homem não era dominado pela sexualidade. Esse é o primeiro impulso, o maior impulso do homem, como complementando o que Aristóteles tinha dito, por ser um ser político, é entrar na polis, na cidade, é ser considerado um cidadão, é ser respeitado como um cidadão. Por isso nós temos as leis, por isso nós temos as reivindicações e os direitos humanos, quer dizer, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa vem de Adler essa tendência nossa de querer até às vezes fingir-se bonzinho para poder ser aceito pelo outro,
segundo Adler, é essa a principal força que move o homem. Jung não ficou nisso aqui, né? Jung não concordou com Adler, mas os dois bateram feio em Freud. Para Jung, o que acontece, aqui o velho guru, já velho, morreu em 70, por aí assim, o guru já velho dizia que o homem tem sim no inconsciente as forças Eros e Thanatos, mas é o único ser simbólico, é o único ser que vive através de símbolos. O alfabeto é símbolo, tudo no homem é símbolo. Né? O homem simboliza tudo, a pomba branca da paz. Né? Então, o símbolo da transformação na missa. Olha, me deliciei com esse livro que ele fala sobre a transubstanciação, a Eucaristia, e fala que um dia um Papa descobriria que a Trindade falta um, porque se ele criou um ser e o adotou como filho, o homem, Yeshu, como diz o nosso rabino Metila Malamed, se a Reshit, que é uma criatura dentro do Criador, então o que está em Deus não é mais a Trindade, Ain, Sof, Aor, Pai, Filho, Espírito Santo, sabedoria, poder e bondade, luz, vida e amor. É um quaternio. E em João Paulo II proclamou mais um mistério do Rosário, que eram 3 mistérios gloriosos, dolorosos e mistérios gozosos, gloriosos e dolorosos. Ele proclamou mais um, o 4º mistério do Rosário, os mistérios da luz. Então você vê, o Papa teve que admitir que tem um 4º mistério no Rosário. Fantástico ou não é fantástico? Genial ou não é genial? Mas ficamos devendo ao mestre vienense a invenção, a criação a descoberta do que mais tarde se conseguiu provar. O homem tem 3 cérebros, o córtex cerebral, o sistema límbico, que é a caverna de Batman, como eu chamo, e o cérebro reptiliano, que é o complexo R, também chamado tronco encefálico. Cada um é o hardware de um software diferente e cada um tem a sua função, cada um tem inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Então, isso ele descobriu intuitivamente, e em 1927 começou, quer dizer, todo mundo sabia que o homem tinha um córtex, mas não se sabia que se tinha o sistema límbico, não se sabia que tinha o tronco encefálico, mas em 1927, hoje, todo cientista sabe a teoria dos 3 cérebros. São esses 3 cérebros. O homem como Deus é um e trino, como na Cabala, nós mostramos a vocês, né, nos livros de Cabala. Acho que foi esse aqui o que tinha maior clareza. Aqui a menina já coloca. Olha aqui, tá vendo? Quer dizer, a nuvem significa El, e aqui o Ain Sof Aor, que em outras teologias e teogonias, em cada uma é uma coisa, como eu disse. E dentro de Aor, então, Javé. A árvore é Javé. Então, em alguns livros, vou mostrar para vocês, né? Aqui tem 4 palavras laterais, são 4 mundos, e esses 4 mundos é Yod, Re, Val, Re. Então, já mostrei em alguns, mas vocês ainda não estavam habituados a isso e não prestaram a devida atenção. Então, graças a Deus, podemos então pegar os meus livros de psicanálise, as minhas joias, onde eu aprendi a decodificar os símbolos, e quando eu cheguei, vamos deixar para lá, já não mostrarei mais. E quando eu cheguei na maçonaria, então
desculpem a falta de humildade, dei um show. Dei um show porque a simbologia maçônica, para mim, era um livro aberto. Então, todos os símbolos da maçonaria, para mim, eles me deram as chaves e eu soube usar bem essas chaves. A partir do painel de aprendiz, que está em algum lugar aqui, e é fácil, não é difícil não. Esperem só um bocadinho que eu vou mostrar para vocês de novo o painel de aprendiz, né? E a simbologia das ferramentas. Logo ficou fácil para mim aqui, né? O lápis, o compasso e aqui a linha para delinear. Se você pegar essa linha, amarra no lápis e alguém segura no centro, finca aquilo ali e você com o lápis traça o círculo, a circunferência do tamanho que você quiser. Aqui o escopro, o cinzel e aqui o metro, aquele metro antigo que os pedreiros usavam, que encolhia, né? Dobrava, dobrava, dobrava até ficar a mesma coisa que uma régua. Então, graças a Deus, recebi as chaves. Fiz bom uso delas. Então, já encontrei o símbolo do segundo grau. Olha aqui os principais símbolos, né? O esquadro, ali nós vimos o compasso, aqui nós temos o esquadro, aqui nós temos o prumo e o nível. Então, as três principais ferramentas simbólicas da maçonaria. Não é fácil entender que o nível é para dizer que todos somos iguais, né? Que o prumo é para que você tenha certeza que está de pé, completamente ereto, seguindo a gravidade e obedecendo às análises que o nosso sistema cortical faz do mundo, e combinado com o cerebelo, nós nos mantemos equilibrados de pé. Então, pronto. Eu não tinha encontrado apenas uma chave. Eu já tinha as duas chaves. E com imenso prazer eu tive toda essa luz, consegui captar a luz maçônica, consegui compreender os mistérios da maçonaria e logo logo cheguei ao grau 33, sem dificuldade nenhuma. Portanto, recebi as chaves, a que abre e a que fecha. Primeiro, somente uma. E descobri que, na verdade, no grau 32, a estátua da liberdade é Mitra, a religião do futuro, segundo os Supremos Conselhos. E aí comecei a alertar aos amigos que não se deixassem enganar. A maçonaria proclama em altos brados e em alta voz que é tolerante em matéria religiosa e não obriga ninguém a nada religiosamente falando, mas ela está se preparando para substituir todos os Cristos, todos os Messias do mundo por Mitra, o Messias, para os Supremos Conselhos. Então, e assim que ela conseguir, né? Então, isso aqui é uma coisa aparentemente feia, na verdade é o crânio do vitriol, é o símbolo da morte, morrer para renascer. Essa é a lei da vida. O olho que tudo vê pode estar na pirâmide, aqui, tá vendo? Dentro do triângulo, esse símbolo também era católico, era cristão, mas a maçonaria se apossou dele e o cristianismo, o Papa achou por bem relegá-lo, porque já se, vamos dizer assim, já se tornava um símbolo maçônico tão comum como o esquadro e o compasso dentro do livro, em cima do livro da lei, que hoje é praticamente o símbolo mais conhecido da maçonaria, né? Aqui está o olho que tudo vê sozinho e o esquadro e o compasso. Geralmente o esquadro e o compasso são representados
em cima do livro da lei. E aqui nós temos duas maneiras de representar o olho que tudo vê. No triângulo, no delta, ou ele sozinho. De qualquer maneira, significa Elohim. Então a maçonaria distingue, como eu consegui distinguir através do meu esforço, graças a Deus, e dos meus estudos e dos meus mestres, consegui perceber que Elifa estava certo e que, na verdade, há, de fato, dois deuses, um Deus verdadeiro e um demiurgo. E essa escada e essa coluna começaram a ser usados por mim para fazer a minha construção, aquilo que nós mostramos a vocês no livro do Pequeno Simbolismo, e vamos mostrar de novo. Então, cheguei ao grau que tem a chave, a chave do meu sonho, observado pelo meu avô, que simbolizava meu mestre, porque ele era um grande místico, era um espiritualista de escola, sincero, honesto, e me fazia compreender que a vida é breve e a morte. Vendo esse caixão aí é a instrução de mestre, aqui é o painel de mestre. Então, depois de ter descoberto o esquadro, que é para saber a angulagem, o ângulo certo com o qual você deve trabalhar, né? O prumo e o nível, né? E aqui o símbolo maior da maçonaria, o esquadro e o compasso entrelaçados, e aqui os ossos skull and bones, o cérebro e os ossos, mostrando que se queres viver bem, pensa na morte. É só isso. Mas um caixão de defunto vai amedrontar muita gente. E aqui o livro As Tábuas de Pedra de Moisés, significando que sem o livro da lei, ou seja, sem obedecer a um mestre, a um bom mestre que te queira instruir, você não irá longe, porque a ciência dos símbolos é fechada, é a linguagem do inconsciente, e sem um mestre, aqui está novamente o olho, aqui está a porta de entrada já aberta, deixa eu aproximar de vocês, olha, o companheiro aqui está apontando, olha o piso mosaico lá dentro, então aqui é fora, aqui é a sala dos passos perdidos, fora, né? Aqui já é dentro, porque eu sei que é dentro, porque tem um mosaico, e a sala maçônica é toda ela feita por um mosaico para significar a diversidade, o preto e o branco. Quer dizer, os homens são diferentes, tudo no universo é diferente, como dizem os muçulmanos, Alá ama a diversidade. Se você olhar uma casa, um edifício, você vê que é tudo igual, né? As paredes retas, o teto reto, tudo reto. Mas se você olhar uma planta, você vê que é tudo desigual, tudo assimétrico. Alá não é maçom, não gosta de usar o esquadro e o compasso. Para ele, na natureza, tudo é assimétrico, porque para ele, como diz o professor Carlos Eberlin, ele é um exibido. Ele gosta de chamar a nossa atenção e de dar o espetáculo dele. Então aqui estava a primeira chave que eu peguei. Essa senhora significa a fé, aquilo com que você tem que acreditar na maçonaria. É o primeiro grau, que você vai vencer e se seguir a doutrina, a luz maçônica e o conselho dos mestres. Aqui a chave que abre as portas, né? A esperança de decodificar todos os símbolos. E aqui a caridade ou o amor que vai levar você à luz, ao sol maçônico, né? E a lua, aqui como opostos, o sol masculino e a lua feminino, porque a lua reflete a luz do sol. Então, tudo isso começa numa caminhada, que já mostrei a vocês, numa sala que é chamada de vitriolo. O vitriol, aqui está esta sala, o simbolismo, como na alquimia, é da caveira, para mim não me causou susto nenhum, e o candidato sentado aqui escreve seu testamento, etc, etc. Então, primeira prova.
Tudo isso para mim foi uma brincadeira. Tudo isso para mim foi extremamente fácil, né? Fácil, está aqui um testamento maçônico e em cima o Skull and Bones. Cada vez progredia mais, cada vez eu sentia a necessidade de não precisar desse templo suntuoso, maravilhoso, lindo, porque o que eu precisava era dos símbolos e do cérebro, principalmente do subconsciente, que através dos sonhos codifica e o córtex cerebral decodifica. Anteontem sonhei que a minha pasta com dinheiro, com livros preciosos, uma pasta que eu uso daquela de representante de farmácia, que tinha minha carteira de dinheiro e documentos, tinha sido roubada. Então, é que eu sofri um grande roubo. Alguém em quem eu confiava muito, né, que era para mim meu amigo, me roubou desgraçadamente e desbragadamente durante 20 meses. E então eu descobri isso, já me livrei do peste, mas o sonho diz, está vendo? Levaram coisas importantes, simbolizadas pelos meus livros da universidade, eu voltava à universidade, então não precisa dessa suntuosidade nenhuma, não é necessário, basta, como no livro de Simbologia Maçônica que eu disse para vocês, Simples, de Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães. Aqui é um livro simples, Simbologia Maçônica, volume 1, eu tenho os dois, graças a Deus. E aqui você vai ver uma reunião maçônica, como também ali, né? Simplesmente pessoas apenas em pé, simplesmente em pé, ou ali naquele ali nós temos o grão-mestre já sentado, mas no início o grão-mestre não estava sentado, era assim, olha que simplicidade, era assim. Então, o grão-mestre ficava no oriente, os companheiros e mestres em pé, o lado dos aprendizes, o lado dos companheiros e mestres, e aqui os vigilantes e o altar do juramento. Então era assim simples e transformaram naquela coisa suntuosa que parece o Palácio de Salomão. Esse é o símbolo mais comum da maçonaria hoje, o esquadro e o compasso sobre o livro da lei. Sobre o livro nós vamos falar em outro momento, porque o que nós queremos é mostrar a vocês que esta foi uma das maravilhas que a maçonaria me legou. Eu estava em busca disso. O que é a viagem, a jornada arquetípica? É sair de Keter, a coroa, levando na mão a coroa, levando no saco a coroa, para chegar até Malkut, construir um reino. E essa construção pode ser o que você quiser. Você pode construir o que você quiser. Simbolicamente, você está construindo com as 3 colunas, são 4. Já mostramos que eles botam 3, mas tem a coluna menor, onde está o livro da lei, que é importantíssimo. Isso já falei em outro lugar. Então, na verdade, aprendi, bem aprendido, a lição. E aqui está um painel maçônico com os principais símbolos, mas foi muito importante. Aqui está o Templo de Jerusalém em preto e branco, construído totalmente, tá vendo? Em preto e branco na esplanada do templo que eles querem reconstruir, e tudo isso para mim passou a ser muito simples, né? Então, aqui tem tudo, tem tudo, tem tudo. Aqui simboliza que você já conseguiu fazer a obra, já é um mestre. Está morto, esse crânio é você morto, ou seja, aquele crânio lá do vitriol que ele dizia vai morrer, então eu estava morto e ressuscitado, tinha passado pelo ritual de mestre, de aprendiz e de mestre, e aqui, olha que maravilha, quem diria, hein? O medalhão, a taça, a espada e o bastão com um florão na mão, o bastão de rei, o bastão florido, as mesmas cartas do tarô. Então, aí
eu estava estudando simultaneamente maçonaria e criei tarosofia, tá vendo? Então, os objetos do tarô estão aqui, que eu mostrei a vocês ontem, objetos. A taça, o graal, a moeda, que significa o material, a matéria. Valorize a matéria porque nós estamos dentro de um ambiente agradável, no frio, por causa de fecharmos as portas e termos esse espaço. E no quente nós ligamos um ar-condicionado e fica fresquinho. A espada, que é o símbolo da batalha, estamos em luta, né? Como diz Gonçalves Dias no Ijuca Pirama. Não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta renhida, viver é lutar. Se o duro combate aos fracos abate, aos fortes, aos bravos só pode exaltar. E finalmente o último símbolo a ser pegado pelo iniciado, que é o cetro. O cetro e a coroa de rei. Então, eu estava preparadíssimo para ingressar no projeto maçônico, que começa com o vitriol, aqui está escrito, né? Mas naquela sala ali está muito mais bonita. Então, não vamos mais pegar no livro de psicanálise. Eu já tinha encontrado o suficiente e o doutor Menezes, o doutor Lessa, doutor Menezes era meu gastro, cuidava do meu estômago e a neura de saber se era o médico do consultório de doutor João Luiz, aqui em Caxias, que tinha me dado o diagnóstico de câncer, ou era o doutor Kleber Vargas do Andaraí, que tinha dito que eu não tinha câncer, tinha apenas uma hernia e tal. E essa dúvida me destruiu, correu por dentro e eu fui parar no consultório psicanalítico do Dr. Lessa, onde aprendi com ele durante um ano, brincando enquanto ele aplicava o freudismo e eu aplicava o junguismo. Ele era freudiano e eu era junguiano. E assim, numa brincadeira de competição, de competição, no final, uma história da chave, quando sonhei que eu introduzia a chave na fechadura, olhado pelo meu avô, que simbolizava meu mestre, meu anjo, meu guardião, que olha por mim e olha para mim. Ele disse, é um pênis numa vagina. Eu disse, não, doutor. É uma porta que eu tenho que abrir, mas eu tenho a chave e a fechadura não vira, não, a chave não consegue depois abrir. Como diz ali, como mostrei para vocês, alguém apontou para dentro, a porta já aberta, apontou para dentro e lá tinha o mosaico que simboliza que era a sala de reunião dos pedreiros livres, dos construtores. Eu me tornei um construtor. Então, foi necessário esse discurso para mostrar a vocês, então, que nós temos que, mais uma vez, ir de Keter a Malkuth e decodificar todas a simbologia das esferas, das sefiras. Então, ainda não estamos dando para vocês os caminhos, as letras, a equivalência, né? Já sabemos que Aleph é o mago, que na verdade é o aprendiz. Já mostramos que o mago na verdade é o aprendiz, não é o mago. E já mostramos que você, na verdade, é vive, a multidão vive essa situação, caminhando para o abismo, divertindo-se. O sistema multiplica as formas de diversão, lhe distrair. O que o sistema quer é que você se distraia. Distraia-se, divirta-se. Quantas vezes ouvi dizerem para mim, você não se diverte, você só estuda, divirta-se, perca tempo, porque o tempo que eu tenho de vida eu não sei quanto é. O tempo que eu tenho de vida para fazer as minhas construções, eu não sei quanto é. A morte pode chegar a qualquer momento. Então eu tenho que usar bem o tempo. Isso é o que a maçonaria nos alerta quando, na sua formidável simbologia, ela mostra o quadro que eu te disse aqui, magnífico, maravilhoso, né? Aqui as três posições do esquadro e do compasso. Cadê aquela maravilha? Primeiro isso aqui, que é uma beleza, né? Ó, a coroa, Keter,
está aqui na cabeça e os pés estão em Malkuth, no reino. Isto é a síntese da caminhada do tarô. Eu terei que ser rei. Essa é a minha tarefa, me tornar um rei de um cidadão comum. Por isso que o maçom é ufano, por isso que ele é orgulhoso, porque ele sabe que é um rei. E chegar a isso é tudo. A pedra desbastada já devia ser a pedra cúbica, mas aqui está apenas um cubo. A morte para os vícios, o material usado, a régua, o escopro, o cinzel, as colunas do templo interior, o delta com o olho no centro, a estrela de 5 pontas com o G no meio, que significa o homem com todas as suas potencialidades, irradiando fogo ou dentro de Yahvé, dentro de El, dentro de Elohim. Yahvé, dentro de Elohim. Nós trabalhamos o tempo todo em Yahvé, onde nós estamos, onde nós nascemos e onde nós vamos ter que fazer todo esse trabalho. Muito obrigado, já passamos do tempo. Deem seu like, não se esqueçam da mãozinha, façam a sua avaliação, comentem se for preciso e até a próxima, se Deus quiser.